Quem diz que o setor público deve ser igual uma família, que não pode gastar mais do que o que arrecada, tem um completo desconhecimento do que seja demanda efetiva, multiplicadores, a forma de criação da moeda. Mas isso não significa que o extremo oposto é o que está sempre correto, que devemos defender déficit sempre, que eu vou passar a maior parte dos minutos dos meus vídeos e dos textos na página do Facebook defendendo que tem que fazer déficit toda hora, entrar na torcida organizada do déficit. Não, não é isso. Agora, é, aí nesse vídeo eu vou explicar por quê. Bom, os governos podem sim gastar mais do que o que eles arrecadam, principalmente os governos que são de estados soberanos que têm poder de emitir a própria moeda. Isso é fato, isso não é opinião. Tanto que no mundo, tanto que é possível que no mundo inteiro, em 2020 e 2021, os governos nacionais estão fazendo isso. Aí a discussão não é se pode ou não, porque pode, mas sim se deve ou não deve, se deve fazer isso, se é adequado ou não, quando deve fazer isso. Isso sim é passível de debate. Bom, o déficit, o que ajudou até ser colocado na pauta de discussão, e até que achei que foi uma contribuição importante, foi a MMT, que popularizou novamente a teoria das finanças funcionais, que dizem que, o Estado cria moeda quando gasta e destrói moeda quando tributa. Ou seja, o Estado que emite a própria moeda não pode ficar inadimplente. O Estado que emite a própria moeda, na verdade, não é que está gastando dinheiro que arrecada de impostos. Claro, isso estou falando de estados soberanos, que são os nacionais, que não estou falando de estados e municípios, que dependendo da lei do país, sobre emissão de dívida, até podem se endividar, mas aí já é bem mais complicado. Até as finanças dos estados e dos municípios já tem uma semelhança um pouquinho maior com a família. Mas agora vamos voltar a falar dos governos nacionais. Bom, mesmo como dizendo, estados soberanos podem gastar mais do que arrecada, mas vale discutir quando deve fazer isso. Alguns momentos são adequados para fazer isso, outros não. É, em, em situações em que o nível de atividade já está muito elevado, quando os governos gastam ainda mais, obviamente vai ter uma pressão da demanda sobre o que a economia pode afetar, vai acabar gerando ou um aumento de inflação, ou então os bancos centrais vão reagir elevando a taxa de juros. E como vocês bem sabem, taxa de juro real positiva é transferência de renda para quem já tem riqueza alta. Então eu acho que quem tem uma orientação política mais igualitarista não deveria defender isso. É, Aí quando a baixa atividade na economia, quando a recessão ou até mesmo depressão com muita capacidade ociosa, desemprego elevado, como quando, por exemplo, ocorreu logo depois do crash de 1929, ou logo depois da crise financeira global de 2008, ou em 2020, aí já vai surgir naturalmente o déficit como resultado tanto da queda da receita tributária decorrente de menor atividade econômica, quanto o aumento do pagamento de benefícios a desempregados. Esse movimento automático é chamado até de estabilizador automático.
Mas mesmo se isso não for suficiente para combater o baixo nível de atividade, é adequado até o governo fazer um gasto discricionário adicional, como por exemplo um grande programa de obras públicas, de bastante investimento público. E aí, se o objetivo do gasto público é combater a baixa atividade da economia, deve sim haver déficit e não aumento de impostos, porque, primeiro, aumentar imposto depende de aprovação do Congresso, aí isso leva um tempo, e aí quando isso finalmente acontecer, ou talvez a crise econômica até já passou, e também porque se aumentar a tributação é menos dinheiro para as pessoas gastarem, aí vai assim aumentar o problema que já está acontecendo. Mas agora, se o objetivo do gasto público não foi esse de aumentar a atividade econômica, mas sim fornecer bens e serviços públicos como educação, saúde, previdência, infraestrutura, segurança, ciência, tecnologia e também redistribuir renda, aí o que devem aí muito melhor do que usar déficit é usar tributação e de preferência progressiva. Aí acho que assim, tanto que quem é, um exemplo de país que faz muito déficit, mesmo quando a economia está bem, não só nos períodos de baixa atividade econômica, mas mesmo quando a economia está bem, são os Estados Unidos no tempo do Ronald Reagan, do George W. Bush e do Donald Trump, porque todos esses fizeram corte de impostos para os mais ricos e elevação do gasto militar. Mas aí eu penso, bom, que quem tem uma orientação política mais igualitarista, não acho que os Estados Unidos desses presidentes republicanos aí deve ser um modelo. Aí já os países que tiveram políticas desenvolvimentistas no leste asiático, eles não tiveram grandes déficits públicos. Alguns foram até superavitários e eles também não tiveram uma grande relação gasto público sobre o PIB, porque os instrumentos de intervenção desses estados na economia não foram necessariamente através do gasto público. Aí outro exemplo são os países da Europa Ocidental com uma generosa rede de proteção social, como a Alemanha, os Países Baixos, a Suécia. Esses países só fazem déficit quando tem nível baixo de atividade econômica. Em bons momentos, eles praticam ou um orçamento equilibrado ou até mesmo superávit. Eles têm uma generosa rede de proteção social e também tem uma elevada tributação e um sistema tributário bem progressivo. E aí uma pergunta que podem fazer é o seguinte: se os governos é adequado eles fazerem déficits em período de recessão ou em depressão, eles teriam que fazer um superávit da mesma magnitude nos bons momentos para compensar esse déficit? Aí eu respondo, não necessariamente. Sim, na verdade, quando os governos fazem um déficit elevado nesses períodos ruins, há um crescimento da relação dívida pública PIB, e só que aí nos bons momentos os governos não precisam necessariamente fazer superávit para reduzir essa relação de dívida pública PIB. Porque é o seguinte, se o crescimento do PIB for maior do que a taxa real de juros, mesmo se o saldo do setor público for zero, a relação dívida pública PIB vai diminuir. E até bom governos não terem superávit,
Porque assim, é uma mera questão contábil. Superávit quando o setor público tem superávit, o setor privado tem déficit, e quando o setor público tem déficit, o setor privado tem superávit. Assim, também é possível assim que existe tanto o governo ter déficit e o setor privado ter déficit quando o resto do mundo tem superávit com esse país, ou seja, quando esse país tem um déficit no balanço de pagamentos. Mas não dá para todos os países terem ou déficit público e privado ou superávit público e privado, porque esses países não têm relação com outros planetas. Então a soma de tudo do mundo inteiro tem que ser zero. Bom, e aí por que não é bom que essa situação em que o setor público tem superávit e o setor privado tem déficit? Bom, porque ao contrário até dos que dizem essas pessoas meio ignorantes que falam do Estado, que tem que ser igual família, não pode gastar mais do que arrecada, é uma afirmação tão ignorante, porque até mesmo famílias podem sim gastar mais do que o que arrecadam. Mas aí, quando as famílias fazem isso, as famílias não emitem a própria moeda, as famílias se endividam com juros bem mais altos do que com os juros com qual o governo se endivida. E aí, quando muitas famílias se endividam e aí chega um momento em que não conseguem mais pagar a dívida, aí essas famílias cortam completamente o consumo, aí as empresas param de vender, aí a produção desaba, a renda desaba, aí isso piora ainda mais de novo para as famílias, que alguns vão perder emprego, assim por diante. Então é muito perigoso esse ciclo de endividamento das famílias porque quando no momento que isso estoura, acaba é, tendo consequências muito graves. Então é melhor, assim, quando o nível de atividade econômica já está alto e se o governo fizer déficit, tiver um risco de ter uma elevação da pressão inflacionária, o ideal seria o governo fazer um saldo próximo de zero. É, e por fim, vou falar sobre assim, muita gente relaciona defesa de déficit com o saudoso John Maynard Keynes. Mas é um erro relacioná-lo com a defesa de déficits. Na verdade, a proposta de política, de acordo com a proposta do Keynes para a política fiscal, ele não acha que o déficit tem que ser um remédio para a recessão. Na verdade, o Keynes considerava que o investimento público e não o déficit público deveria ser uma vacina contra a recessão. Assim, na verdade, o Keynes dizia que quando havia uma recessão é que tinha havido uma falha da política em prevenir esse problema. Aí o déficit era uma consequência inevitável e que seria uma burrice querer diminuir o déficit bem no período de recessão, porque era um momento que ou cortar gasto ou aumentar impostos faria reduzir ainda mais a demanda agregada e agravar o problema da recessão. É por isso ele dizia que o déficit em momentos de recessão deveria ser tolerado, mas isso não significa que o déficit era o remédio para a recessão. A proposta do Keynes para a política fiscal, não que aí não era o objetivo principal, não era curar recessões, mas sim evitar que elas acontecessem, é que os governos tivessem dois orçamentos. Um orçamento de consumo, que era pagar salário de pessoal e comprar as coisas básicas para o governo funcionar, e o outro era o orçamento de investimento, que incluiria obras públicas ou até apoio à construção de fábricas
O Keynes chamou até isso de socialização do investimento. Ele não estava pregando o modelo soviético de o Estado ser dono de todos os meios de produção, mas, na verdade, de organizações semipúblicas participarem da geração de investimento ou apoiassem o setor privado nos investimentos. Aí ele acredita que o orçamento de investimento deveria, enquanto o orçamento de consumo deveria ser equilibrado sempre, o orçamento de investimento deveria ser utilizado para regular o nível de atividade econômica. E quando o investimento privado caísse, o investimento diretamente público ou investimento induzido pelo setor público deveria se elevar para manter constante o volume de investimento na economia. E esse artigo, um artigo que explicou a proposta de política fiscal do Keynes, foi escrito pelo Fernando Ferrari e pelo Fábio Terra, é de 2012, eu até deixo na descrição a referência a esse artigo. Eu acredito que espero ter esclarecido, porque embora devemos sim explicar porque que é uma estupidez essa ideia do Estado ser a família que não pode gastar mais do que arrecada, mas também não é só porque somos progressistas, igualitaristas, heterodoxos, pós-keynesianos que temos que ficar falando déficit, déficit, déficit. Não temos, espero ter esclarecido. E se você gostou do vídeo, eu peço muito para que dê like, ajude a divulgar o vídeo e ajude a divulgar o canal.